Paz, amados. Mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão e antes de darmos início, eu quero te convidar a fazer a sua inscrição, a ativar o sininho e deixar o seu like, não é? Comentar e também, se a mensagem está sendo boa para você, compartilhe com outros mais. E a reflexão desta terça-feira mesmo, eu quero ler para vocês o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando a gente pauta nesta questão verdade, dentro do ponto da filosofia, por exemplo, a verdade ela é alguma coisa que não existe, porque ela é subjetiva. Cada um tem a sua verdade. E bem dentro do conceito da verdade, a gente usa como também dentro do conceito de um jargão comum de liberdade. A minha liberdade termina quando a sua começa, não é? E dentro do ponto de vista da verdade também este é um conceito que a gente trabalha dentro da filosofia. O termo verdade grego é aletheia mesmo, então aletheia é aquilo que é puro, aquilo que é autêntico. Mas quando a gente vai trazendo esse conceito para dentro do bojo da filosofia, a verdade ela sempre é alguma coisa que está construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo. Em toda a história, desde o início, do ponto de vista estritamente histórico, a verdade é alguma coisa que ela está sempre aí para ser batida por uma outra verdade. E a gente pega isso dentro do próprio conceito da filosofia mesmo, quando cria-se o conceito ontológico e depois, posterior a isto, depois que o próprio Descartes cria esse conceito mesmo da não possibilidade da negação de Deus, porque penso logo existo, então se eu penso e existo, com certeza alguma coisa maior do que eu também deve existir. Já vem Kant e começa a desconstruir a verdade dele e assim por diante. Mas quando a gente cai para dentro da verdade bíblica mesmo, não esta verdade que é meramente conjecturas, a gente vai perceber que a verdade ela existe. Do ponto de vista secular, sociológico, talvez até mesmo do ponto de vista da psicologia, dentro do ponto de vista da filosofia, essa verdade ela tem prazo de validade. Mas quando a gente cai para dentro da palavra de Deus, esta verdade ela é absoluta, ela é eterna, porque você vai remontar esta verdade num conceito que a gente chama a priori. Ela é muito antes do homem e a gente vai encontrar esta verdade na existência da própria consciência, ou na existência do próprio Deus. E quando Jesus está falando que conhecereis a verdade vos libertará, ele está se colocando como sendo este que de fato é a pauta da verdade. E como verdade aqui, ele não está falando nem como homem, 100% homem, mas ele está falando dentro da perspectiva da existência, ou da sua existência que sempre foi eterna, o eternamente gerado, ou aquele que foi gerado da mesma essência do Pai, que logo se é gerado da mesma essência do Pai, que é Deus, a mesma essência do Pai, que é Deus. Então Jesus é Deus, e ele começa a propor dentro deste evangelho que a verdade ela pode libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é a minha verdade, nem a sua verdade. Porque as nossas verdades, elas batem de frente uma com a outra, e a partir do momento que elas batem de frente uma com a outra, a minha verdade com a sua verdade, ela vai se tornando uma verdade falseada, porque sempre a verdade de uma pessoa é diferente da verdade do outro, mas quando nós pegamos esta verdade do ponto de vista bíblico, você não tem como fugir dela, ou você aceita ela como verdade, ou você nega a verdade. Agora, aceitar a verdade é aceitar a realidade de Deus na sua vida. Negar a verdade é fazer Deus mentiroso. E com isto, o que eu quero trazer para vocês dentro deste conceito da verdade é o próprio Evangelho mesmo. E este Evangelho ele é proposto como sendo o conhecimento autêntico da verdade na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, conhecereis a verdade vos libertará, porque o próprio Filho de Deus, ele veio para salvar, para libertar a humanidade
de tudo aquilo que supostamente trazia um aspecto de suposta liberdade, de suposta verdade, mas que tinha mais mentiras e mais tramóias do que de fato verdade. E com isto, o Evangelho que apenas me livra da tristeza, da depressão, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, tais como libertação, prosperidade, cura física e dos traumas, não é Evangelho. É apenas uma falsa verdade. Porque o Evangelho, primeiro, é uma mensagem de transformação. É o próprio Jesus falando para Nicodemos no Evangelho de João: necessário vos é nascer de novo. E como verdade do Evangelho, verdade de Deus, verdade do Pai que é expressa no próprio Filho, que depois é transmitida pelo Espírito Santo, antes de transformar situações, Deus quer transformar pessoas, quer transformar você. E isto ele não negocia. Este Evangelho que cobra tudo de você, menos a sua transformação, eu proponho que ele é anátema. A Bíblia diz que ele é anátema. Anátema é uma palavra que propõe nulo ou amaldiçoado. Este Evangelho que prospera em tudo, menos traz prosperidade na alma, ou prospera em tudo, mas não traz esta prosperidade na alma, ele é corrompido por homens. Não é Evangelho de Jesus. Este Evangelho que garante todas as coisas, menos a sua salvação, é puro marketing, não é Evangelho. Este Evangelho que te promete tudo, inclusive a sua salvação, é pura idolatria também, não é Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho, ele traz esta conotação do reino de Deus, e é o próprio Jesus em Mateus 6,33 propondo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. O Evangelho é mensagem de vida eterna. João, ele está escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 25, e ele diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então não temos como pensar na possibilidade de olhar o Evangelho que traz todo um florear, todo um elitismo, todo um enriquecimento de pessoas, toda uma estrutura mais mística, de cura, de transformação, de libertação, né, de cura física, de traumas, do que este Evangelho que transforma em primeiro lugar a alma do homem. Este Evangelho, ele não pode ser pregado, ele não deve ser anunciado, e ele está sendo anunciado, mas para cada um de vocês, compreenda, o Evangelho, ele é uma palavra de verdade, e não é esta palavra da verdade que traz libertação das amarras satânicas, da prosperidade financeira, cura física, cura os traumas. Não. Primeiro, este Evangelho, ele promete uma transformação de vida. Depois, este Evangelho, ele promete salvação. E, por consequência da transformação de vida e da salvação e da justiça que todo cristão tem mediante a pregação do Evangelho, estas coisas secundárias poderão acontecer, tais como liberdade, prosperidade, cura física, cura dos traumas e assim por diante. Mas, em primeiro lugar, o Evangelho tem como premissa salvar o homem mediante a pregação de boas novas. E a pregação de boas novas aqui, o próprio Jesus está falando: e conhecereis a verdade vos libertará. Ou, para ter compreensão de boas novas, você tem de conhecer o dono destas boas novas como sendo verdadeiro, e este dono das boas novas como sendo verdadeira, ou verdadeira mesmo, ele tem um nome, e o seu nome é Jesus, o unigênito do Pai e o primogênito dentre muitos irmãos. Com isto, eu quero deixar para vocês esta reflexão para este dia de terça-feira. Consolem os vossos corações, mas compreenda o poder do Evangelho, que de fato
Ele não está aí só para te tirar da tristeza, da depressão, do medo e da culpa, mas Ele está aí para ser uma mensagem de boas novas que te traz alegria, que te traz contentamento e que te faz almejar mais a vida eterna e o reino de Deus do que a vida neste mundo e o reino secular. Com isto, quero deixar para vocês, mais uma vez, beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, amados. Deus vos abençoe.